E, gente, vamos voltar aos nossos estudos. Na última aula falamos sobre diferenciabilidade e o que vem a ser isso, né? Uma função f é diferenciável em A se a derivada nesse ponto existe. A gente pode dizer também que ela é diferenciável em um intervalo AB se é diferenciável em todo ponto do intervalo. O mesmo vale para esses intervalos aqui que não tem comprimento finito, tá? E daí a gente viu um exemplo que era o seguinte: em que pontos a função módulo de x ela é diferenciável. Então a gente analisou três casos: para x maior do que zero, x menor do que zero e x igual a zero. A gente viu que para x maior do que zero, a derivada da função f é igual a 1. Para x menor que zero, a derivada da função f nesse ponto x é menos 1. E, finalmente, para x igual a zero, a derivada da função f, que é o módulo de x, não existe, uma vez que esse limite aqui não existe, pois os limites laterais são diferentes, tá? Logo, o único ponto onde f não é diferenciável é no zero. Agora, como visto na aula passada, o gráfico da função módulo de x ele tem esse formato aqui, ó. Então, o curioso é que exatamente no ponto onde ela não é diferenciável tem um bico, tá? E daí, será que sempre bicos são indícios de pontos, né? São indícios dos pontos onde f não é diferenciável? É exatamente assim que começa a nossa aula, tá? A gente vai ver que sim, existem traços, né? Existem características no gráfico da função que indicam quando ela é diferenciável, tá? Então, a gente começa com a relação entre diferenciabilidade e continuidade. Uma implica a outra, tá? Ou seja, se f é diferenciável em A, então f é contínua no ponto A, tá? Ou seja, se a derivada no ponto A existe, então necessariamente essa função ela deve ser contínua no ponto A. Perceba que o contrário da afirmação não vale. Ou seja, se f é contínua no ponto A, então f é diferenciável no ponto A. O exemplo disso é o módulo de x, ó, tá? O módulo de x ela é contínua no zero, e como falado na aula anterior, nesse mesmo ponto, entretanto, ela não é diferenciável, tá? Então, na prática, o que essa definição ajuda, né? Na prática, a definição diz que se f não é contínua em A, então, com certeza, aqui ou em Hogwarts, essa função ela não terá derivada em A. Ou seja, a gente tem mais um critério para verificar se uma função é derivável, ok? Então, se você constata que essa função não é contínua naquele ponto, então, necessariamente, não haverá derivada, né? Não haverá derivada também naquele ponto, tá? Ou seja, a partir dos seus conhecimentos de continuidade, você pode decidir se uma função é ou não diferenciável no ponto. Ou seja, isso é mais um critério que você tem em mãos. O primeiro critério é a existência do limite que define a derivada. Caso aquele limite não exista, então ela não é diferenciável. Agora você tem um segundo critério. O segundo critério é verificar se a função é contínua no ponto, tá? E por fim, a gente tem uma terceira possibilidade, que pode ocorrer de modo que f ela não possua derivada no ponto. Essa possibilidade é que o gráfico de f tem uma reta tangente vertical, tá? Isto é, f é contínua no ponto A, mas o módulo da derivada, né, tende a infinito quando x tende
a infinito, ou seja, quando x é suficientemente grande, o módulo da derivada também cresce de uma forma suficientemente grande, tá? Então, professor, por favor, pode traduzir? Então, a gente vai traduzir isso resumindo esse papo a partir do seguinte, seguinte exemplo que traz essas três imagens, tá? Nessas três imagens aqui a gente vai ver três gráficos e esses três gráficos demonstram as três situações que você pode achar e constatar que a sua função não é diferenciável no ponto A. Eis aqui o primeiro exemplo, ou seja, você tem um bico no ponto A, né? Assim como a função módulo de x, né? Ela não é derivável no zero, logo ela tem aquele bico na origem, ou seja, aqui f não é contínua no ponto A. Aqui no segundo gráfico você observa uma função que não é contínua, lembra que tem um salto, tá? Ou seja, aqui o limite lateral à direita é diferente do limite lateral à esquerda, logo essa função não é contínua no ponto, tá? Logo não é diferenciável. E por fim, aqui a gente tem a terceira situação, ou seja, você tem uma reta vertical no ponto A. Aqui a minha função f é contínua no ponto A, tá? Porém, ocorre que f não é derivável no ponto A. Por quê, professor? A explicação é a seguinte. Lembra que a derivada ela é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f naquele ponto. Ou seja, eis o gráfico de f, da função f, eis o ponto A. E aqui está demonstrada a sua reta tangente. Tá? Lá da geometria analítica, o coeficiente angular ele pode ser visto também como a tangente do ângulo formado pela reta com o eixo x, né, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Né? A gente tem uma reta formando 90 graus com eixo x. Mas o que acontece? O coeficiente angular, então, dessa reta, a gente poderia pensar como 90 graus, de fato é. Entretanto, o que acontece? Não existe tangente de 90 graus, tá? Não existe tangente de 90 graus. Tangente de 90 graus é um ângulo indefinido, tá? Ou seja, por esse motivo, você pode afirmar, então, que a derivada desse ponto ela não existe, uma vez que a reta forma 90 graus com eixo x. Tá? Logo, se forma 90 graus com eixo x, a gente pode dizer, então, que a derivada não existe nesse ponto, uma vez que a gente está amparado pela definição do coeficiente angular. Então, resumindo, são essas três situações. Você pode constatar que uma função não é diferenciável, observando se no gráfico tem bicos, certo? Se há interrupções no gráfico, ou seja, se ela não é contínua naquele ponto, e se existe presença de retas verticais naquele ponto. Essas são as três situações onde o gráfico ele pode ser de grande ajuda e confirmar as suas contas ou te ajudar a começar o seu raciocínio quando você for requisitado a fazer cálculos, tá? Por fim, eis aqui esses dois desenhos que vão nos ajudar a pensar sobre diferenciabilidade. O que ocorre? A função ela vai ser diferenciável no ponto
Se à medida que você pegar uma lupa, imagina que você vem com a lupa e vai olhar o gráfico da função naquele ponto. À medida que você se aproxima, a vizinhança daquele ponto, ou seja, que está sendo demarcada por esse quadrado, ela vai ficar muito próximo de uma reta, tá? Não quer dizer que seja assim, não quer dizer que seja uma reta. Afinal tem um erro, né? Mas à medida que o grau da sua lupa é maior, tem mais alcance, você tem a sensação de perto daquele ponto onde f é diferenciável, o seu gráfico se assemelha a uma reta, como se perto daquele ponto você pudesse aproximar a sua função por uma reta, que é algo muito mais fácil de se trabalhar, tá? É uma função afim. Diferentemente de uma função que não é diferenciável no ponto. Por mais que você aproxime a sua lupa, a sua sensação ela vai continuar a se dar conta dessa lupa, perdão, desse bico que existe no gráfico de f, certo? Desse modo, está bem explícito o que a gente tem em mãos sobre diferenciabilidade. Ou seja, diferenciabilidade é a propriedade em que que mostra que f tem derivada, e a gente viu também como constatar o contrário, tá? A partir desses critérios que foram colocados no slide anterior. E é isso, pessoal. Até a próxima.